Boa tarde, geração eleita. Boa tarde, povo de Deus, povo abençoado. Como que vocês estão? Ontem não teve programa ao vivo. Quarta-feira, pastor Fernandes Lima estava aqui com a gente no estúdio. Foi bênção, foi maravilhoso. E hoje eu retorno com um programa que vai ser gravado, mas vocês vão entender por que depois. Mas vocês vão ver o conteúdo, a qualidade do programa que eu estou trazendo para vocês. Bom, vão compartilhando aí o link da Rádio Vencedor em Cristo. Falei, olha, ouça esse programa porque eu tenho certeza que vai abençoar e edificar a sua vida. E é por isso que estamos aqui, para falar da palavra de Deus, para conhecer os convidados que a gente traz. Às vezes a gente traz convidados com profissões diferentes, a gente traz médico, a gente traz psicólogo para passar conhecimento. Mas o mais importante é que Jesus seja o nosso foco, seja o motivo de nós estarmos reunidos aqui conversando. Meu convidado ele está bem distante, ele está a 7 horas de distância daqui do Brasil, mas o que nos une é a palavra de Deus, é a presença do Senhor, e isso não vai faltar aqui no episódio de hoje. Quem não puder assistir ao vivo, fique tranquilo, porque esse programa vai ficar disponível no YouTube daqui a algumas semanas, e um corte vai lá para o Instagram do podcast Geração Eleita. Bom, eu não vou ficar me prolongando muito, porque o meu convidado de hoje tem muita coisa para trazer aqui para a gente, para agregar, para somar no programa Geração Eleita. Só que eu vou trazer uma palavra que Deus trouxe, porque você sabe que eu sempre inicio com uma palavra. E a palavra que eu trago hoje está lá em Ageu 2:9, é muito conhecida, né? Mas a gente precisa se atentar se verdadeiramente estamos vivendo essa palavra. E diz assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Será que você não tem aí se atribulado, se angustiado nos pensamentos de falar assim, mas antigamente eu tinha isso, antigamente existia aquela pessoa, antigamente eu fazia parte daquela empresa, antigamente eu tinha mais dinheiro, antigamente eu tinha um carro, eu tinha uma casa. Será que você não está desprezando o que Deus te deu hoje? Porque existem aquelas pessoas que vêm para Cristo, que conhecem Cristo, e vão passar por lutas, porque a palavra não diz que a gente não vai viver lutas, né? Mas tem aquelas pessoas que vêm para Cristo e falam assim, agora eu vou ser próspera 100%, agora eu vou estar transformada, curada, e acha que é um passe de mágica, mas existe um processo. E aí, quando se vê naquela situação, pensa no que perdeu. Mas a palavra diz que Deus vai dar honra muito maior do que a primeira, muito mais do que você perdeu. Então, se a gente fica se atribulando nos pensamentos, se angustiando pelo que se passou, pelo que perdeu, ou pelo que aconteceu lá no passado, a gente, de uma certa forma, está desagradando a Deus, porque Ele tem muito mais para nos oferecer. E se agora, nesse momento, você pode dizer assim, Narjara, mas você não sabe, eu perdi tudo. Mas com Deus você vai conquistar muito mais, muito mais. E se esse muito mais não for ao seu entendimento superior ao que você perdeu, pense que o mais importante você está vivendo, uma vida com Cristo. E isso não vale troca nenhuma, não vale bem nenhum, nada no mundo que você tenha conquistado é superior do que viver na presença de Deus. Então, creia que a honra da segunda casa será maior do que a primeira. Não fique chateado ou entristecido se lá no passado você conquistou uma família, conquistou coisas que você acha, ao seu entendimento, que tenha sido grande, porque na presença de Deus você vai conquistar algo muito maior, que é a vida eterna. Bom, eu vou parar aqui de falar, porque senão eu me estendo demais e eu deixo meu convidado lá esperando e eu não apresento ele. Hoje, com maior alegria no coração, maior honra, eu estou recebendo o pastor Felipe Menezes, lá da Armênia. Pastor, boa tarde. Boa tarde, Narjara. Boa tarde a todos que nos ouvem através da rádio. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Que o Senhor possa trazer alegria, força, confiança, paz, em nome de Jesus. Pastor, muito obrigada por aceitar participar. Eu fico muito feliz. A gente já estava tentando acertar essa participação já tem um tempo, mas eu acredito que não deve ser fácil, porque aí o senhor está somente com a sua família, né?
Nós viemos para cá, sim, só eu, minha esposa e minhas filhas. Estamos aqui há 2 anos e meio fazendo a obra de Deus, aqui com muita alegria, enfrentando os desafios e vencendo em nome de Jesus. Já faz 2 anos e meio que a gente está aqui. Esse chamado começou há 3 anos e meio atrás, mais ou menos, quando o missionário me chamou e falou: Felipe, tem uma missão para você, que é para ir para a Armênia. Na época eu era pastor lá de Santo Amaro, aí na região da Zona Sul de São Paulo, era pastor ali em Santo Amaro. Fui pastor por 6 anos em Santo Amaro. E depois o missionário me chama e fala: tem uma missão para você para Armênia, mas tem que aprender russo e armênio. Eu falei: Uau! sim, senhor missionário, vamos lá, vamos na fé. E estamos aqui já com alegria. Deus tem abençoado, aberto as portas, por mais que enfrentemos bastante adversidades, mas o Senhor tem dado vitória. Pastor, eu não vou pular etapas. Eu vou Tá perguntar bom. primeiramente, como que o senhor conheceu Jesus? Faz muito tempo? O senhor é cristão de berço? Conta pra gente aí como que foi o início da caminhada. Eu posso dizer que eu sou um cristão de berço, né? Minha mãe, logo quando eu nasci, eu já fui consagrado a Cristo. Em 1989, ano que eu nasci, ali na Praça da Sé, não na Igreja da Graça, mas uma outra igreja chamada Maravilha de Jesus. Minha mãe era membro dessa igreja, então naquela época, ela me consagrou a Cristo. Então eu cresci no berço evangélico, cresci no meio cristão, indo à igreja com minha mãe, quando pequeno, tocava bateria na igreja, e fui crescendo com Jesus até aos 13 anos, até os 13 anos. Quando chegou nos 12, 13 anos, chegou aquela fase de você não querer participar, de um pouco rebeldia, de se afastar, e eu acabei me afastando ali da igreja, me afastei de Cristo, mas eu não tinha tido até então, Narjara, um encontro com Jesus verdadeiramente. Apesar de estar na igreja, apesar de ter crescido num lar cristão, não tinha tido aquele entendimento, aquele encontro com Cristo até então. Então, dos 13 anos, 12, 13 até os 17, eu posso dizer assim, eu fiquei afastado, fiquei longe. Quando chegou nos 16 para 17 anos, eu comecei a assistir o Missionário Soares pelo Show da Fé na Bandeirantes. Eu Olha comecei aí. a assistir e gostava de ouvi-lo pregar, só que eu gostava de assistir escondido. Não gostava que ninguém ouvisse que eu estava assistindo. Então eu assistia escondido ali, quando minha mãe chegava eu trocava de canal. E eu sentia muita opressão ao Narjara. Esse é até algo importante falar. Às vezes a pessoa está nos assistindo, ela sente muita opressão. Eu lembro que eu tinha eu acordava nas madrugadas, parece que alguma coisa ia me sufocar, ia me matar. Eu sentia que tinha algo em mim ali que me queria destruir realmente. Isso era constante nos meus 15, 16, 17 anos. E ouvindo as mensagens do missionário, eu percebi que aquilo não era bom, aquilo não era o correto. Eu comecei a buscar, e aí eu comecei a procurar mais de Deus, queria conhecer mais o Jesus verdadeiro. E aí eu lembro que, não sei, você está em Santos agora, correto ou não? Isso, eu tô no litoral, tô em Isso, São Vicente, no litoral de São Paulo, do ladinho São de Vicente. Santos. Eu aceitei a Cristo verdadeiramente em Mogi das Cruzes. Em Mogi, naquela cidade abençoada, se tem alguém de Mogi assistindo, que Deus abençoe os nossos amigos de Mogi. E porque eu fazia faculdade ali na UBC, na Universidade Brás Cubas, fazia faculdade ali. E eu lembro que eu saía da faculdade e eu dava aulas de inglês e de espanhol ali em Mogi também. Então eu saía da faculdade e ia para a escola ali dar aulas. No percurso da faculdade para a escola, eu passava em frente à nossa igreja, ali na Praça Firmina Santana, número 12. Eu passava em frente, é uma igreja bem grande, é um cinema, né? Então eu vi ali aquela imagem. Antigamente não tinha aquela lei da ficha limpa, da cidade limpa, então tinha uma faixa enorme, gigante do missionário lá na frente da igreja. Quem é de Mogi aí sabe que era antigamente uma faixa bem grande do missionário. E eu passava em frente, olhava, ó, o missionário do Show da Fé. Aí foi que eu passava em frente, passava, mas nunca não quis entrar. Mas depois de um tempo, aí eu passei em frente novamente, eu falei, vou entrar. Aí tinha 3 moças, lembro até hoje a importância hoje na Jara de pessoas na porta da igreja que tem carinho, amor pelas almas, né? Porque eu lembro que havia 3 moças na porta da igreja,
Nem sei se posso falar o nome delas, mas Pode, fica tranquilo. era a Joyce, a Diele e também a Lúcia, as três. A Joyce, a Diele e a Lúcia. Elas estavam ali na porta da igreja, ficavam evangelizando, eu passei em frente, elas me viram, eu falei que queria conhecer um pouquinho mais, me atenderam com muito carinho, com respeito, me deram um folheto, falaram, domingo tem culto na igreja, tem quarta, tem sexta. Eu falei, tá bom, aí no próximo dia eu venho. E aí eu fui para dar aulas, depois no dia seguinte eu passei novamente, entrei, tinha um irmão lá que orou por mim, aí foi assim que eu comecei, né, Jara? Comecei a me envolver mais. E eu lembro que eu fazia faculdade, nas aulas de filosofia, eu ficava muito oprimido com aquelas aulas, eu lembro até hoje. E então eu saía da faculdade com desejos de suicídio, de acabar com a vida. Porque eu lembro que na faculdade, a pessoa que faz faculdade, você sabe, né, Nara? Ela tem que tomar um cuidado muito grande. Tem que Porque ter um ela discernimento muito grande, né, pastor? tem que ter um discernimento muito grande, porque pode prejudicar ou pode ajudar. E eu lembro que eu saía das aulas de filosofia, o professor falava: a nossa vida não vale nada, nós não valemos nada, não somos nada e nós não temos nada neste mundo. Tudo bem, claro que certa parte é correto, mas é da forma que ele falava, era como se nós tínhamos que acabar com a nossa vida. Eu saía oprimido dali das aulas. Eu saía muito oprimido, muito angustiado. E aí então foi que eu entrava na igreja e tinha um senhor chamado Senhor Macedo, ele orava por mim. Todo dia eu saía da faculdade oprimido e ia lá pedir oração para ele. Aí foi que eu comecei a me envolver, comecei a ficar melhor, comecei a ter um pouco mais paz. E eu lembro que foi numa terça-feira, olha que interessante, Narajara, às vezes as pessoas não ligam muito, não se importam com cultos pequenos de uma, duas, três pessoas, mas eu lembro que foi numa terça-feira, até hoje eu lembro, eu estava muito oprimido em casa, uma angústia muito grande, acordei cedo, acordei sufocado com aquela coisa maligna realmente, com aquele demônio me oprimindo, e aí eu falei, vou para a igreja estava aberta, naquele culto tinha talvez 4 ou 5 pessoas, pastor Denilson, lembro até hoje o nome dele, e ali naquela reunião com 4 ou 5 pessoas, a irmã Joyce tocava, os irmãos tocavam um violão, cantavam até, lembro até a música até hoje, lembro como se fosse agora, aquela canção como que é? Pode um milagre, enfim, acontecer quando você acreditar. Essa canção, até hoje eu me emociono, guardo no coração, que é muito bonita. E foi ali naquela reunião que eu tive um encontro com Jesus. Dali eu falei, aceitei Jesus, chorei a reunião toda, aceitei Jesus verdadeiramente, dali nunca mais saí. Aí eu comecei a participar com o pastor Anselmo, na época ali em Mogi, era o pastor Anselmo Batistelli, que hoje está no Paraná. Em Curitiba, É, né? né? É na região do Paraná, acho que não em Curitiba, mas naquela região, Cascavel. Foi pastor da Argentina. Foi naquela época aí logo me batizei. Primeiro eu fui batizado no Espírito Santo, depois fui batizado nas águas. E é interessante também, Narajara, que a forma como eu cheguei na igreja, logo nos primeiros dias eu falei, me procurei o pastor Anselmo, falei, pastor Anselmo, eu sou o Felipe, eu sou um jovem, eu trabalho aqui do lado, trabalho numa escola de inglês, dou aula de inglês, e ele falou, olha, que bacana, faz o seguinte, sábado você vem aqui e dá aula para os jovens depois da reunião de jovens. Ele nem me conhecia direito, mas já falou, ó, fica aqui, no sábado tem culto de jovens, depois do culto você já fica para dar aula para os jovens. Eu falei, tá bom, sim, senhor. Foi até uma forma de eu ficar, falei, agora tem que ir. É uma forma de trazer para o meio, né? Agora eu falei, agora tem que ir, agora eu não posso mais, agora eu tenho um compromisso. Aí eu fui nessas reuniões de jovens que eu fui me firmando, e aí depois fui batizado com o Espírito Santo, lá na sede, na São João. Isso foi, eu lembro até hoje, outubro de 2007. Outubro de 2007, em dezembro de 2007, eu fui batizado nas águas e em janeiro de 2008 eu já me tornei obreiro. Aí eu já comecei a participar, a me envolver mais. E aí Pastor, foi indo. tem muitas coisas que o senhor falou me chamou a atenção, mas duas eu queria trazer destaque, que o senhor assistiu o Show da Fé, Uhum. né? E quantas pessoas que estão ouvindo, que vão ouvir, ouvem, assistem o Show da Fé e através daquela pregação ali de poucas horas, né? São tocadas e vão até a uma igreja física,
né? Verdade. A importância desse programa existir. Quantos pastores, quantos líderes hoje até dentro da nossa igreja, líderes, porque várias pessoas que participaram aqui falaram, olha, a minha mãe assistiu o missionário ainda quando não era nem show da fé, né? O meu pai recebeu a cura através do programa do show da fé, e aí de lá a gente conheceu Jesus, a gente foi se firmando. E a importância das pessoas entenderem o quanto faz a diferença esse programa há tantos anos no ar, há tantos anos ali, o missionário exercendo esse papel de ser instrumento de Cristo, né? Foi um dos primeiros que começou a televisionar. E assim, chama atenção porque eu vou falar agora, você que não é patrocinador, a gente patrocine, né? Seja patrocinador, seja um colaborador. Esse programa, ele abençoa vidas, ele cura, ele transforma através da palavra de Deus. Então, assim, me chama muito a atenção isso. E outra coisa que me chamou a atenção é que o senhor falou assim, eu posso me considerar um cristão de berço, porque desde 89, quando eu nasci, minha mãe me levou até a igreja, me apresentou a Cristo, me consagrou. Só que eu não vim esse caminhar, mas eu não tinha recebido a verdadeira conversão, né? Eu não tinha sido convertido até porque o Senhor teve essa pausa, né? Essa pausa não, né? Parece assim, Deus deixou ir porque sabia que o Senhor ia voltar. É verdade. Mas sabe o que me chama a atenção? Eu não falo uma preocupação exacerbada, mas assim, uma preocupação dos pais que trazem os seus filhos desde o berço e tem aquele entendimento assim, meu filho é cristão de berço, então ele já é convertido. E eu vejo muito acontecer isso de pessoas que nasceram no meio cristão, num lar cristão, e estão saindo da presença de Deus, estão saindo da igreja, porque não foram convertidos verdadeiramente. Simplesmente vivem num meio cristão, mas ainda não permitiram verdadeiramente que Cristo entrasse em suas vidas. Então, a gente tem visto muitas pessoas, muitos jovens, muitos adultos, saindo da igreja, mesmo vindo de um lar cristão. O que o senhor considera, o porquê que acontece, e qual seria, assim, não a solução, porque a gente não tem a verdade absoluta, a verdade que a gente tem está na palavra, mas o que o senhor enxerga que os pais, que a família poderia fazer, qual seria a atitude para que isso não ocorresse? Eu penso que uma das coisas importantes é, primeiro, a gente procurar, nós pais, eu como pai, eu também sou pai, tenho 2 filhas, a Isabela de 7 anos e a Gabriela de 4 anos, e é uma coisa que eu luto, né? Minha esposa, nós fazemos o nosso melhor, o quê? Para não só pregar o evangelho, mas viver o evangelho. Acho que é um dos pontos principais, nós procurarmos viver aquilo que a gente prega, porque muitas vezes nós falamos de Cristo, pregamos a palavra, mas não praticamos aquilo que está escrito. E muitas vezes os filhos vêm, mas meu pai não dá o exemplo, ele fala uma coisa, mas não faz. Então isso é um ponto que é muito importante, lutar para praticar aquilo que a gente vive na palavra. Isso é um ponto, para mim, é um dos pontos que... E muitas vezes não é fácil, não é verdade, Narajara? Não é fácil. Não é um passe de mágica, não. Nós temos que lutar para viver aquilo que a gente está pregando. Para viver um lar verdadeiramente cristão. Isso é um ponto muito importante para mim. E o que eu penso nesse modo. E outra coisa também, Narajara, é pedir a Deus sabedoria. É uma coisa que eu já falei até, às vezes, oramos sobre isso aqui. Jesus dá-nos sabedoria para que as nossas filhas elas tenham esse encontro com Jesus. Nós falamos com elas. A minha esposa, principalmente, sempre fala, filhas, é importante você ter um encontro com Jesus. Não basta ir na igreja. Porque a pessoa pensa que já está indo na igreja, está tudo bem. Vai virar só um cristão de fachada. E não vai ter um encontro com Cristo. Então, é preciso pedir a Deus sabedoria, nós pais, pedir a Deus sabedoria para que possamos ensinar os nossos filhos que é o mais importante ter esse encontro com Jesus, esse encontro que vai mudar a nossa vida, que vai mudar a vida dele, ele vai ver realmente Deus na vida dele. Isso é muito importante. Pastor, uma curiosidade minha. Nesse tempo que o senhor esteve fora, qual foi a sua atitude da sua mãe?
Ela ficou ali tentando, ela foi sábia de ficar em oração, ela ficava ali o tempo todo falando volta, porque tem muitas pessoas que falam assim, olha, eu já falei isso para o meu filho, eu confesso. Jesus volta e você vai ficar, hein? Eu acho que até um pouco de, assim, eu entendo hoje que foi falta de sabedoria da minha parte, porque a gente quer, né, que os nossos filhos estejam na casa do Senhor, a gente quer que os nossos filhos se aproximem, porque a gente sabe qual que é a verdade, o que vai acontecer, o que ele está perdendo fora. Qual que foi a atitude da sua mãe nesse hiato aí, nesse período que o senhor esteve ausente? A minha mãe, ela sempre me apoiou quando eu falei que eu aceitei a Cristo, ela ficou super contente, ela louvou a Deus. Minha mãe é cristã, fiel a Deus até hoje, é da Igreja da Graça também, Glória a lá Deus. de Ferraz de Vasconcelos, e ela sempre me apoiou, sempre orou por mim. Quando eu falei para ela que viria para Armênia, ela chorou bastante, mas ela falou, é a vontade de Deus, então vai. Coração na mão, eu falo, vai. E eu constantemente converso com ela, diariamente quase, mando mensagem, tá sempre conversando, mas ela é aquela pessoa que apoiou. Só que no começo, eu lembro que minha mãe não apoiou muito não, quando eu falei que ia me tornar pastor, no começo. Sério, pastor, porque Sério. é aquele receio de mãe, o Receio cuidado, de né? mãe, né? Ela queria que talvez me formasse como um professor, um médico ou um advogado, não sei, coisa de mãe, né? Então, quando eu Aham. falei que ela eu aceitei a Cristo, glória a Deus, ficou feliz demais, louvar o Senhor. Mas quando eu falei, vou virar um pastor, vou me tornar pregador. Não, meu filho, calma, pensa bem. Vamos com, vamos com Então, calma. vamos com calma, tenho certeza. Quando eu falei que ia sair de casa, então, para morar na igreja, que na época eu morei na igreja, por mais de 6 anos eu morei na igreja. Sei, não mais, acho que uns 9 anos eu morei na igreja. Então ela ficou assim, filho, mas tudo bem. Mas depois que ela viu que as coisas foram caminhando, foram dando certo, ela tranquilizou e hoje Hoje ela ela não fala ter, mais nada. deve ter o maior orgulho, né, pastor? Ah, ela fala para todo mundo, né, que o filho dela é pastor na Armênia, e missionário na Armênia, ela se alegra bastante. Maravilha. Pastor, quando o senhor recebeu esse chamado para pastorear, como é que foi? O senhor, de Uhum. cara, o senhor aceitou ou o senhor ficou ali, não, mas eu tenho que deixar isso, porque tem aquele sentimento, né, de o que É, eu vou fazer agora? eu acho que eu estava tão assim no primeiro amor ainda, aquela vontade, aquela gana de fazer, que foi até rápido, sabe, Narjana? Eu não pensei muito, não. Fui na força e na coragem, mas eu já trabalhava, eu não era, eu estudava muito, eu fazia faculdade, eu trabalhava, dava aulas de inglês e espanhol lá em Mogi das Cruzes, na escola chamada One Way Línguas, e eu tinha na época 17 anos, e foi nessa época que eu comecei a sentir o chamado, que eu queria ficar na igreja, eu queria aprender mais de Jesus, eu queria aprender a fazer a obra, eu queria aprender como pregar, como orar pelas pessoas. Então eu fui assim, orando a Deus, Jesus, se o Senhor tem um chamado para mim, confirma. E Ele foi dando palavras ao meu coração, nas pregações, na leitura da Bíblia, palavras que vinham ao encontro do que Ele tinha um chamado, né, na minha vida. E aí foi então que, quando eu cheguei aos 18 anos, em 2009, foi em 2009 realmente, aí eu falei, eu não vou trabalhar mais, eu vou me dedicar para a obra de Deus, e foi o que eu fiz. Aí eu saí de casa, deixei a minha casa, fui morar na igreja, larguei o trabalho, dava aulas, mas deixei tudo e fui ali a viver ali na igreja, aprendendo, e foi, acho que 6 anos lá em Mogi. Só em Mogi foram 6 anos. E qual foi a sua primeira igreja, sua primeira igreja que o senhor foi Uhum. pastor? Foi lá em Mogi, realmente, lá no Jardim Rodeio, em 2000 e, deixa eu pensar aqui agora, 2011, 2012. 2011, 2012, um abraço aos amigos aí do Jardim Rodeio, foi minha primeira igreja, 13 e anos foi fazem, hein, minha pastor? fase, bastante tempo, né? Quais E são passei suas um ano maiores lá. lembranças? Eu lembro que a gente chegou ali naquele salão, era um salão muito, assim, estava bem, assim, deteriorado, sabe? Tava com muita dificuldade o salão, com muitos problemas, e a gente foi lá, reformamos tudo, mas as pessoas foram batizadas ali, nós chegamos, tinham pouquíssimas pessoas, a igreja foi crescendo, tivemos pessoas libertas, um casal que vivia oprimido, não, só viviam juntos, depois se casaram ali, só não lembro o nome deles agora, me fugiu o nome deles, mas eu lembro até hoje que chegaram na igreja e com a vida destruída, mas depois de um tempo Deus foi operando, abençoando, se casaram, a vida mudou, foram transformados. Fabiano, lembrei, Fabiano.
E Deus abençoou a vida do Fabiano, é um testemunho que eu guardo até hoje. Deus abençoou muito a vida dele. Foi um ano lá em Mogi, na igreja do Jardim Rodeio. Aí depois, em 2013, eu lembro que no começo de 2013 eu fui transferido lá para São João 791, para a sede de São Paulo. E lá foi quanto tempo até chegar, até ir para Santo Amaro? Depois o senhor foi para Santo Amaro. Não, antes não, não. Eu tive mais outro, eu casei em 2014. Em 2014 eu me casei com a Bárbara, lá em São Bernardo do Campo, minha esposa é de São Bernardo. A gente se conheceu ali na região da sede mesmo e nos casamos em 2014. E quando foi 2016, eu auxiliava o pastor Jaime, eu era auxiliar direto do pastor Jaime, trabalhava com ele, com o missionário. Em 2016, o pastor Jaime e o missionário falou assim: Felipe, olha, você tem passaporte? Tem? Tá sim. Então daqui a 10 dias você vai para a África do Sul. Eu falei: sim, senhor, eis-me aqui. Ele falou: pega as suas coisas. Eu tinha acabado de alugar meu apartamento, onde estava morando, fazia acho que 3 ou 4 meses. E ele falou: daqui 10 dias, toma a vacina da febre amarela, 10 dias você está embarcando para a Pastor África do Rodrigo Sul. já estava lá. Já estava lá. O pastor Rodrigo já estava lá. Ele tinha chegado, acho que há 1 ou 2 anos antes, alguma coisa assim. E aí eu e a minha esposa Bárbara, nós fomos para a nossa primeira missão internacional, que foi na África do Sul. Tinha acabado de casar. Eu tinha casado final de 2014, então tinha um ano de casado, um ano e pouquinho. Meu Deus, e como que foi? Porque é uma missão e uma aventura ao mesmo tempo, né? Porque Nossa, ir é para um verdade. país europeu, América Latina, que está mais perto do Brasil, europeu, que é algo mais suave, agora ir para um país como a África ou É. Armênia, como o senhor está hoje, como é que foi chegar na África? Uma língua assim diferente da sua, que eles falam muito inglês lá, né? Isso que eu ia falar, Najera, uma coisa importante, você que é jovem, que está me ouvindo agora, é muito importante aprender o inglês para fazer a obra de Deus. É uma língua que abre as portas, sabe, Najara? Onde você vai no mundo, eu já tive a oportunidade, para a glória de Deus, conhecer alguns países na África, na Europa, aqui na Ásia, e onde você vai, o inglês ele ajuda muito. Então, a pessoa que quer realmente, talvez você está me assistindo, quer fazer a obra fora do país, uma dica que eu posso dar é, a primeira coisa, aprenda inglês. Pelo menos o básico, o iniciante, o intermediário para você poder se comunicar, porque ajuda muito, sabe, Narjara? O que me ajudou muito foi o inglês, porque eu cheguei lá, né, nessa primeira viagem que eu fiz com a minha esposa, então lá a gente se comunicava em inglês, lá são 11 línguas oficiais, mas a língua comercial é o inglês. E então ali a gente podia pregar em inglês, eu pregava em inglês, atendia as pessoas em inglês, e então foi uma experiência assim marcante. Tivemos algumas dificuldades no início, que é normal, de adaptação, de entender como é, porque a obra fora do país, na Argentina, é totalmente diferente da obra no Brasil. Totalmente diferente. Não é a mesma coisa. No Brasil, você tem, assim, eu posso dizer, você tem tudo. Nós tem uma equipe de obreiros, a igreja tem uma equipe de obreiros, uma equipe que abre os cultos, uma equipe que ajuda na limpeza, uma equipe que abre a igreja. Quando você está fora do país, a realidade é outra. A realidade é que você é tudo, você faz tudo. Você que abre a igreja, você que limpa, você que abre o culto, você que prega, você que ora, você que atende as pessoas. Não tem uma equipe, é como aqui na Armênia, que é só eu e minha esposa. Agora, depois de 2 anos e meio, que nós temos conseguido levantar algumas pessoas que estão ajudando. Mas para levantar pessoas não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa assim do dia para a noite, é uma cultura, é uma cabeça diferente. Então, fora do país, a realidade é totalmente diferente do Brasil. Totalmente diferente. Dependendo do país, a realidade é outra. Então, no começo, eu tive até entender a forma, né, nós tivemos ali um pouquinho de dificuldade, mas aí entendemos como que é a obra fora e foi uma bênção com o pastor Rodrigo, com a irmã Andresa, com os filhos dele. Foi um tempo muito bom de aprendizado, que eu pude aprender ainda mais como pregar inglês, poder me ajudar bastante e também atender as pessoas, as necessidades das pessoas, né? Porque são muitas as necessidades do povo. Você vê assim, eu pregava num lugar chamado Kailicha, que é um dos lugares mais pobres do mundo. E eu lembro que eu pregava na segunda-feira naquele lugar, os ratos passavam em frente. Assim, a gente pregando e os ratos passando em frente à calçada, assim, é rato grande, tamanho de gato, e gigante, assim, eu lembro como se fosse hoje.
e as pessoas com muitas necessidades, a gente orava pela prosperidade, Deus foi abençoando aquele povo. Hoje tem uma igreja bonita lá no Cailitia, para a glória de Deus, mas a realidade é totalmente diferente da realidade do Brasil. Eu ia perguntar para o senhor sobre isso, se o senhor entende, ou se o senhor, depois que chegou na África, depois que chegou na Armênia, foi entender, por isso que aquilo aconteceu, era Deus me preparando para estar nesse local? Que o senhor, como que o senhor sentiu? Sentiu que foi um processo, que foi uma preparação? O que veio na sua mente quando o senhor chegou, ou antes do senhor ir? O que veio na sua mente de falar assim, Deus já falava comigo e eu não estava entendendo, agora eu entendi, ou Deus já tinha falado para o senhor que o senhor iria para outra nação? Para uma missão Deus já como tinha essa? falado ao meu coração que eu iria para outros países, que eu iria pregar o evangelho fora, e muitas vezes pessoas usadas por Deus, que eu lembro até hoje, assim, que não me conheciam. Eu lembro de uma vez, uma experiência lá naquele largo, como chama aquela rua, na Praça da Sé, que é uma rua dos crentes, como que ela chama? Jesus, aquela rua... Conde de Zazerda. Eu fui eu fui comprar, acho que Bíblia, alguma coisa, eu estava sozinho, de repente um senhor do nada me para e fala assim, olha, eu só quero falar uma coisa para você, Deus está preparando você para ir para fora do país. Como assim, pastor? O senhor estava na calçada? Eu estava na calçada, eu lembro como se fosse agora, eu estava andando, pegando, achei algumas coisas, aí eu parei um pouco, estava muito calor, aí um senhor veio, de terno e gravata, parou e falou, rapaz, eu quero falar uma coisa aqui para você, só uma coisa, rapidinho, Deus está te preparando para ir para fora do país. Uau! Se prepara. E eu falei assim, foi não só uma vez, mas lá em Mogi das Cruzes também teve uma outra vez que uma senhora falou, olha, se prepara que eu te vejo no avião, indo embora. E olha, eu falei, amém. E o senhor já tinha passaporte nessa época? Né? Ou nem tinha? Eu acho que em Mogi não tinha. Depois que eu casei, que eu saquei, eu tirei. E foi muito bom. E foram, assim, outros toques que a gente foi sentindo da palavra de Deus, né? E eu sempre tive esse desejo realmente de pregar fora, de fazer missões, falar de Jesus em outras línguas, e glória a Deus por isso. Pastor, e quantos anos foram na África? Na África eu fiquei menos de um ano. E aí o senhor voltou para o Brasil? Aí eu voltei para o Brasil no final de 2016, junto com a minha esposa, e isso que é importante também falar para os jovens, para as pessoas que estão nos assistindo, a importância de casar com uma pessoa que tem a mesma fé, a mesma visão de obra, porque muitas vezes a pessoa ela quer umas vezes não só, não é errado, claro, um rosto bonito, que também é importante, mas ter a mesma visão da obra, o mesmo entendimento, aquilo que você quer. No caso, a minha esposa, ela sempre me apoiou em tudo. Ela sempre também tem esse desejo missionário de fazer algo para fora, de pregar, e para onde eu for, ela vai. Então, isso é muito importante. O pastor, o obreiro, a pessoa que quer ser um pastor, é importante procurar alguém que também queira a coisa e que esteja disposto a ir para qualquer lugar. Aqui, se ficar preso, eu não vou porque eu tenho a minha família, eu não posso ir porque eu não quero sair do país. Isso atrapalha o ministério do pastor ou da pastora. Porque no seu caso, já pensou, o senhor casou e em um ano o senhor foi para fora do país. Se fosse aquela pessoa que falasse assim, eu não vou deixar minha mãe, eu não vou deixar minha família. Aí perde a oportunidade, perdeu a oportunidade e acabou. E saiu da direção de Deus, né? Porque, de uma certa forma, porque as pessoas pensam assim, mas foi o missionário que mandou, mas foi o pastor Jaime que mandou. Mas eles não fazem o que é vontade deles, né? A gente tem que ter esse entendimento. Justamente. Pastor, eu lembrei de uma coisa aqui que não tem muito a ver, mas tem. Quando um pastor é trocado, às vezes as pessoas, os membros falam assim, mas não aceito essa troca, fica naquela rejeição, naquele sentimento. Mas não deveria, a igreja não deveria fazer isso. Mas as pessoas precisam entender que tudo é na direção de Deus, e se aquilo aconteceu, se foi daquela forma, claro. Se houve aquela troca, aquela transferência, aquela mudança, é porque Deus está ali direcionando para que aquilo aconteça. E isso tem acontecido muito, as pessoas ficam muito relutantes, né? Às vezes entendem como se fosse o homem. O homem fez isso, o homem fez... E, gente, não é isso, não. Deus tem a direção. A igreja é dirigida por homens que são instruídos por Deus, claro. Não é, pastor?
Com certeza, eu entendo o que a Bíblia fala é o seguinte, né? Nenhuma folha cai do céu se não for da vontade do Senhor, não é verdade? Jesus foi bem claro ao falar nisso. E também, cada pastor que passa de uma igreja, ele tem algo para ensinar. Ele tem um dom, tem uma unção diferente. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de ser pastoreado por alguns pastores. Primeiro o pastor Anselmo, depois o pastor Francisco Freitas, que está em Taubaté, depois o pastor Marco Túlio, que está lá na Saúde, Hoje vai estar e aqui em Santos, pastor. Ele vai fazer uma um vigília abraço, aqui. glória a Deus, manda um abraço para o pastor Túlio. E depois o pastor Jaime e o missionário na África, o pastor Rodrigo. Eu tive essa oportunidade de ser ali pastoreado por diferentes pastores. Eu percebi que cada um tinha uma unção diferente, algo para me ensinar. E se nós tivermos esse entendimento que cada um tem algo para ensinar, aí esse peso vai ser mais leve, não vai ser um peso, vai se tornar algo mais tranquilo de se lidar. Cada pastor tem algo para ensinar. É porque também a gente não pode tirar, assim, a gente cria afeto e cria É, laços, né? Isso não é impossível de acontecer e também não é proibido de acontecer. Mas a claro, gente tem claro. que entender que o pastor foi embora, ele se tornou seu amigo, que se criou laços É, de amizade, continua sendo seu amigo, mas você com certeza. receba seu pastor com amor, quem está chegando, quem está Claro, claro. indo, porque a gente pensa assim, mudaram de cidade, veio para a cidade, mas às vezes é mais difícil para o pastor que chega do que para o membro que está ficando, né, pastor? E quando eu posso falar de mim, o meu primeiro pastor foi o pastor Anselmo Batistelli. Peguei um amor muito grande. Meu primeiro pastor me batizou depois de 1 ano e meio, 2, que eu estava trabalhando com ele, ele foi transferido. Eu chorei muito, foi muito difícil. Foi assim, acho que foram algumas semanas ali de muita dor. Mas até entender, depois o pastor, eu fui entendendo, fui acalmando, Deus foi ali consolando e fui aprendendo coisas novas também com o pastor Francisco, que foi que me ajudou. Então, foi uma experiência que eu tive e eu posso dizer que não é fácil. Eu entendo cada um, eu entendo, porque não é fácil você ter um pastor por muito tempo e depois ser transferido, mas essa é a vontade de Deus, amém. Deus sabe todas as coisas e todas as coisas. Não podemos nos esquecer do que está escrito em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o Coopera bem para o bem. daqueles que amam a Deus. É verdade. Pastor, aí como que foi a trajetória? Porque eu quero saber, o senhor voltou para o Brasil e qual que foi esse trajeto até a notícia que Pastor Felipe, o senhor vai para a Armênia? Quando eu cheguei no Brasil, depois da África, eu passei 15 dias no Rio Grande do Sul, traduzindo o Tommy Odell. Ele Tome. fez uma campanha, o Sim, reverendo sim. Tommy Odell, Sim. neto do Telly Osborne. Depois, quando ele foi embora, eu fiquei alguns dias na sede e o pastor Messias, que era então o pastor de Santo Amaro, ele foi enviado lá para Miami. E naquele momento eu trabalhava junto com o missionário, o pastor Jaime falou: Felipe, fica lá, vai para Santa Amaro porque está sem pastor lá. Faz o culto lá sexta e domingo e na segunda-feira vai ter um pastor lá, eu vou mandar alguém para lá. Aí faz o culto, isso era uma quarta-feira. Faz o culto lá sexta e domingo, quarta, sexta, domingo. Na segunda-feira vai ter um pastor lá. E aí e eu fiquei lá 6 anos. Domingo. A Essa é boa, segunda-feira né? passou, quarta passou, passaram 6 anos. Eu sempre brincava com o povo lá em Santa Amaro. Pessoal, qualquer dia, segunda-feira, vai ter um pastor novo aqui. Mas você chegou a questionar Deus em algum momento? Não, não, nenhum muito. Aí eu acabei me apegando também ao povo. Foi muito gostoso trabalhar em Santa Amaro. Tivemos também muitas lutas. Foi na época da pandemia também. Mas aí no final foi ali um amor muito grande por Santa Amaro, pelo povo de Santa Amaro. Se alguém de Santa Amaro está assistindo agora, um beijo para vocês. Um abraço grande. Foi muito bom o tempo ali. E depois de 6 anos, foi em 2022, no final de 2022, que eu vim para cá. Aí foi numa segunda-feira, eu vim embora. Aí chegou um pastor novo lá. E como Aí que foi depois... receber a notícia que o senhor ia para a Armênia? O senhor Enfim, bom, conhecia a Armênia culturalmente, alguma coisa assim, de eu ler alguma conheci, coisa, ou de assistir alguma reportagem? eu conhecia pouquíssimo. Eu sabia que tinha Armênia porque tem uma estação ali na Zona Norte chamada Armênia. Sim. Então eu conhecia somente isso e pouquíssimas coisas da Armênia.
Mas quando o missionário falou sobre a Armênia, aí eu já comecei a pesquisar, minha esposa começou a pesquisar, falou, vamos embora, na Ásia, é na região do Cáucaso, é um país da antiga União Socialista Soviética, Te e eu assustou? assustou um pouco, falei, meu Deus, como que será, né? E foi aqui tudo novo para nós, ele falou isso conosco no final de 2021. Aí no final de 2022, aí em outubro de 2022, nós viemos para cá. Aqui eu, minha esposa e as crianças. A Bárbara tinha, não, a Isabela tinha 4 anos e a Gabi tinha 2. Pastor, quando a gente fala assim, né, se assustou, é um país que vive que eu até tinha lido uma reportagem esses dias que eles estavam tentando se acertar, porque ele vive um conflito de guerras, né? Sim, Quando o senhor chegou, o senhor que abriu o trabalho aí na Armênia, ou já existia algo? E como que foi ir para um país que vive conflito em guerra, que vive uma realidade totalmente diferente da qual o senhor é nascido? verdade, você falou aqui tudo. Totalmente diferente. A realidade é totalmente oposta. Primeira coisa, a gente, quando chegou aqui, foi assim, um choque cultural muito grande, devido a ser um país soviético. A forma das pessoas andarem, viverem, sem sorrir muito, fechadas, bem soviético, sabe? Esse foi o primeiro choque. E depois foi nas moradias, porque aqui na Arajara as casas são todas iguais, os prédios são antigos, muito antigos, iguais, da época do regime socialista, soviético. Então você vê um prédio assim, as casas dentro são bem antigas, assim, bem deteriorado, bem assim humilde financeiramente falando. Isso foi um choque. Também a alimentação, tudo. Assim, e essa parte da guerra, porque aqui na Armênia eles vivem um conflito com dois países. Primeiro é o Azerbaijão, que é o vizinho, é um país muçulmano, onde há uma guerra, um conflito muito grande. Há um ano atrás, um ano e meio atrás, o Azerbaijão tomou cerca de uma parte da terra da Armênia, onde viviam 100 mil armênios, e o Azerbaijão fechou a estrada dos armênios dessa região, chamada Nagorno-Karabakh, e eles ficaram sem poder sair, sem poder entrar por cerca de quase um ano, a alimentação acabando, comida acabando, o povo armênio sofreu muito, e quando eles não tinham mais nada, já estavam passando fome, necessidade, aí o Azerbaijão atacou e eles tiveram que fugir e voltar para a Armênia. E assim foi o ano passado isso, faz um ano e meio no máximo. E 100 mil armênios saíram de Nagorno-Karabakh para voltar para a Armênia porque não podiam mais ficar lá e o Azerbaijão tomou a terra, que era então do povo armênio. E isso Eu foi posso fazer um uma dos pergunta? pontos. Posso fazer Pode, uma pergunta pode. curiosa? Desculpa cortar, porque aqui no Pode falar. Brasil a gente recebe notícia que tanto a Armênia quanto o Azerbaijão eles estão fazendo um acordo, e isso é uma notícia desse ano ainda, de março desse Sim, ano, que eles fizeram um acordo de paz, né, para findar essa guerra depois de mais de 40 anos. Isso é verdade ou é notícia que chega aqui no Brasil para amenizar a situação ou realmente está acontecendo isso? há uma tratativa, uma tentativa de tratado de paz, né? O povo armênio é um povo de paz, o povo armênio quer paz. O Azerbaijão também quer esse acordo de paz, só que alguns pedidos, alguns requerimentos que o Azerbaijão quer, a Armênia não quer fazer, Ah, como, por sim. exemplo, mudar, por exemplo, a Constituição armênia. O Azerbaijão quer que a Armênia mude a Constituição do país e outra série de fatores também que fazem com que esse acordo ele fique ainda um pouco distante. Mas, por exemplo, semana passada, o primeiro-ministro da Armênia, o Nikol Pashinyan, ele teve um encontro com o primeiro-ministro do Azerbaijão, o Aliyev, os dois se reuniram, conversaram, então há sim essa possibilidade de paz, mas ainda
ainda falta um caminho a percorrer. Vamos orar, gente, vamos orar, Sim, é nossa porque oração aqui para que haja paz, porque o que você falou é verdade. Por exemplo, aqui é um país de guerra. Aqui todo armênio ele é obrigado a servir o exército, o homem. Todo homem é obrigado. E aqui, há dois, três, há cerca de 4 anos atrás, houve uma guerra entre o Azerbaijão e a Armênia. Tecnicamente, eu posso falar que até hoje há uma guerra, né? Mas hoje há o cessar-fogo. Mas eles estão ali tecnicamente em guerra, como a Coreia do Sul e Coreia do Norte, que estão tecnicamente em guerra, mas há um cessar-fogo aqui também. E houve muitos soldados armênios que morreram. É muito comum, Narjara, por exemplo, as pessoas pedirem oração pelos soldados. Eu atendo pessoas na igreja cujos filhos morreram na guerra. Isso é triste. Eu atendi recentemente uma senhora cujo filho faleceu. Os dois filhos morreram na guerra. meu Então é muito Deus. comum. As pessoas sofrem bastante com isso, choram bastante. Você vê um semblante triste das pessoas. É muito comum. Eu faço live todos os dias no Facebook, no YouTube, e as pessoas pedem: ore por favor pelos soldados armênios, ore pelo soldado tal, pelo soldado fulano de tal, ore por ele, está precisando de ajuda. Então é muito comum nesses países de guerra a gente receber pedido de orações pelos soldados. Por exemplo, tem uma membro da igreja, a irmã Sofia, o filho dela está na Rússia agora, e ele é soldado, e ela me ligou ontem desesperada porque há 10 dias o filho não mandava mensagem para ela estava com medo de ter acontecido alguma coisa. E ela tá nesse confronto, Rússia e Armênia, Rússia e Ucrânia, porque a Rússia é bem perto daqui, é cerca de 10 horas de carro, não está longe. E dá para ir de carro para a Rússia daqui de Yerevan. Então, esse conflito, então são muitos pedidos de orações, e os irmãos que estão nos assistindo aí, eu peço, orem pelo povo armênio para que essa guerra cesse, pelos soldados armênios. É o que sempre aqui, diariamente eu recebo pedido de oração: ore pelo soldado, ore pelo meu filho que é soldado, está na guerra, está nas fronteiras, e isso dói. Pastor, o senhor vê, eu me emocionei aqui, porque imagina uma mãe que já vive essa opressão constantemente e ficar dias sem receber notícias do filho. É terrível. A irmã Sofia, uma senhora, ela fala russo comigo, fala em armênio e russo. Ela fala: pastor, por gentileza, ore, porque eu tenho notícia dele. O nome dele é Ashot, e tá lá, e ele é soldado russo. Tá lá na frente de batalha, está em Donetsk agora, e está nessa batalha. E todo armênio, irmã Narjara, todo armênio na igreja tem um parente que é soldado ou foi soldado. É uma Então realidade do país, né? é a realidade do país. Todo armênio, o rapaz chega aos 18 anos, é obrigatório 1 ano servir ao exército aqui da Armênia. O senhor A mulher vê não. a nação armena como uma nação oprimida? Por alguns motivos, sim. Por alguns pontos, ela é oprimida por essa questão de guerra. Porque nós temos aqui a Armênia, ela foi massacrada por muitos anos. Teve o genocídio armênio em 1915, que até hoje a Turquia não reconhece. Em 1915, mais de 1 milhão de armênios foram mortos. Até hoje, por exemplo, existe uma diáspora armênia muito grande, armênios em todo o mundo, por causa do genocídio que houve em 1915. Mais de 1,5 milhão de armênios foram mortos, e eles tiveram que fugir, e aí cada um foi para um lado. Então hoje tem 2 milhões de armênios na Rússia, tem 1 milhão nos Estados Unidos, dizem mais de meio milhão na França. Então todo lugar do mundo tem armênio, inclusive no Brasil. Inclusive no Brasil, eu tenho, se depois quiser até fazer uma entrevista com o senhor Sarkis, ele é da Rádio Armênia Eterna aí do Brasil. Acho E incrível. ele fala armênio, fala português, é um amigo nosso. Tem outros amigos também, tem vários amigos no Brasil, armênios. Deus abençoe todos os nossos amigos armênios no Brasil. Então, essa diáspora é muito grande. Hoje, na Armênia, a Armênia tem 2,5 milhões de habitantes. É um número Só que considerável. fora é considerado, né? Não é muito grande, mas a diáspora armênia, hoje há cerca de 11 milhões de armênios. Nossa. A Tem mais Fora, fora do que dentro do seu país. E justamente, com fora isso, tem. com certeza, deixou alguém para trás.
Verdade, justamente. Então tem muito mais fora do que dentro. Então a maioria vive na Rússia, muitos nos Estados Unidos. Ali, por exemplo, uma colônia muito grande, a Armênia, na região da Califórnia, lá em Glendale, Los Angeles, onde há mais de 1 milhão de armênios, pelas estimativas. Então, cada país, no Brasil, na região ali de São Paulo, da Zona Norte, a Armênia, onde Sim. próximo do bairro Armênio também tem uma igreja ortodoxa armênia, que é a Igreja Apostólica Armênia, então ali há muitos armênios também. Pastor, eu sabia que esse programa ia ser incrível e o quanto eu tô aprendendo. E você que está aí ouvindo, nossa, quanta coisa, quanta informação importante que às vezes a gente Amém. acha assim, é tão irrelevante, mas não é. Pastor, e aí o senhor chegou na Armênia com sua família, com a sua esposa, suas filhas pequenas, e quais foram os maiores desafios como cristão? Porque por ser um país asiático, o senhor é uma minoria aí, né? Uhum. E como Eu, que foi isso? uma das maiores dificuldades, primeiramente, foi a língua, porque aqui se falam duas línguas, o armênio e o russo. E elas não são parecidas, elas são totalmente diferentes, tanto na escrita quanto na fala. Então, são totalmente opostas. Então, para falar armênio, até hoje eu estudo armênio. Eu vou para a escola para aprender até hoje, porque eu ainda tenho algumas dificuldades ainda, algumas coisas que eu tenho aprendido. Então, eu aprendo tanto uma quanto a outra língua. Então, acho que a primeira coisa foi a língua, que a gente está vencendo essa barreira ainda, 2 anos e meio depois. Para as crianças é mais fácil, né? Elas falam muito rápido. Então, elas foram para a creche aqui logo quando chegaram, então elas aprenderam rapidinho. Até elas falam armênio hoje sem acento, sem sotaque, né? Acento não, sem sotaque. Dentro de Elas casa falam vocês bem. falam português ou não? A gente fala português para elas não esquecerem, mas tem hora que elas começam a falar em armênio, as duas, a gente fala em armênio também, e aí mas já vira uma bagunça. Armênio, um pouquinho de russo, elas assistem televisão, aqui televisão é só em russo, então elas assistem televisão em russo, aí vão aprendendo. Mas essa foi uma das coisas. Agora, quanto à parte cristã, vamos lá. Aqui a Armênia foi o primeiro país, Narajara, a ser considerado cristão, foi o primeiro país a reconhecer Jesus Cristo como Senhor. Uau! Primeiro país no mundo. Foi no século IV, em 300 depois de Cristo, quando um rei ele teve um problema de saúde e um senhor chamado Gregório pregou para ele e ele tinha, pela história que é contada, aqui ele tinha lepra, tinha problemas de saúde, ele foi curado depois da oração e ali esse rei, depois da oração que viu que foi curado, ele reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e também da Armênia. Então, a Armênia ela foi o primeiro país cristão do mundo a ser considerado. Tanto é que há mais de 4 mil monastérios aqui na Armênia. Monastérios e igrejas. Mas o que eu posso falar? A igreja aqui é a Igreja Apostólica Armênia, uma igreja ortodoxa. Então, eles têm uma maneira diferente de entender o Evangelho, a palavra de Deus. Eles falam de Cristo. Ainda falta o entendimento da palavra de Deus. Aí aqui, igrejas protestantes, são poucas que temos aqui, há poucas igrejas protestantes. E aqui, então, quando eu cheguei, eu precisava mostrar que nós não podemos viver religião. De Cristo eles já conhecem assim, a palavra Cristo, mas falta muitas vezes conhecer o poder de Deus. É o que o Paulo diz, né? Eu não vim a vocês com palavras persuasivas, mas com demonstração do poder de Deus, para que a sua fé seja apoiada na palavra. Então aqui a gente procura, a gente ora e se consagra para mostrar o poder de Deus, para mostrar não o Jesus está na cruz, que é muito comum ter imagens de Jesus, fotos de Jesus, né, aqueles desenhos, mas a gente procura mostrar que é o Jesus que é o verdadeiro, o da Bíblia, esse que transforma vidas. Que é o mesmo ontem, hoje será para todo sempre, né? Exatamente, é esse Jesus que nós procuramos mostrar. E assim as pessoas têm entendido, hoje a igreja tem crescido, com muitas dificuldades, mas pouco a pouco elas têm assim visto o agir de Deus. Eu lembro quando eu cheguei aqui, eu marquei uma reunião, Narajara, eu marquei uma reunião e num teatro. Eu cheguei em outubro, e em novembro eu marquei uma reunião num teatro, comecei a anunciar no Facebook, comecei a entregar folheto, e
Depois de alguns dias, um rapaz que está aqui com a gente também, que é armênio, me ligou e falou: Olha, pastor Felipe, precisa cancelar o culto, porque a polícia foi até o local, foi até o teatro, queria saber quem é você e por que você está fazendo esse culto aqui. Aqui não pode, aqui é a Igreja Apostólica Armênia, aqui é um país ortodoxo, aqui esses costumes eles não estão acostumados, então é melhor cancelar o culto. Eu falei: Mas poxa vida, e agora? Aí eu falei, tudo bem. Aí eu fiz um anúncio no Facebook e falei, ó, cancelar a reunião. Eu cancelei a reunião e vamos marcar futuramente em outro lugar. Isso foi na segunda-feira. Quando chegou o sábado, a reunião seria no sábado. Eu falei assim, na sexta-feira, eu falei para minha esposa, meu bem, vamos lá no local onde será a reunião amanhã, no teatro, porque vai que aparece alguém que não viu que a reunião foi cancelada e pode ser que ela fique chateada, porque eu anunciei a reunião, fizemos anúncios, né? E vai que aparece alguém, né? Isso foi na sexta-feira. Aí no sábado eu cheguei bem cedinho lá, 9h30 da manhã, a reunião seria às 11. Quando eu cheguei 9h30, havia 5 pessoas na porta. E queriam saber, a gente viu o anúncio, a gente veio aqui conhecer. Quando chegou 10 horas, já tinha 50. Meu Deus. Quando chegou 11 horas, tinha 100 pessoas. Aí eu conversei com o proprietário, eu falei, olha, tem 100 pessoas aqui. Deixa eu dar pelo menos uma palavra curta, eu faço uma oração, se a polícia chegar, se alguém chegar, fazer o quê? A gente segura a bronca aí. Ele falou, tá bom, faz aí. E aí eu entrei com o povo, deu 110 pessoas a reunião. Meu Deus. Deu 110 pessoas, orei pelas pessoas, eu preguei a palavra, eu aí não falava nada em armênio, eu preguei em inglês, aí o rapaz traduzia, mais uma vez a importância do inglês. Eu preguei em inglês, aí o rapaz traduzia para o armênio, e ali as pessoas foram curadas, libertas, aceitaram Jesus. Foi a nossa primeira reunião aqui. O E que ali Deus foi. faz, ninguém desfaz, né? Pois é, aí, graças a Deus, nenhum policial chegou, ninguém chegou para atrapalhar e foi uma benção. Aí eu não pude fazer reunião mais lá, procurei um outro local, procurei uma igreja evangélica, mas com costumes um pouco diferentes. Aí eles aceitaram a gente fazer reuniões lá nos sábados. Aí eu comecei a fazer reuniões lá também. E aí dava cerca de 80 pessoas, 90 pessoas, já chegou a ter 100 pessoas, 50, variava. Mas aí ia bastante pessoas. E aí, depois de 2 meses, o pastor dessa igreja, viu que o trabalho crescia bastante, Deus estava abençoando e falou: Olha, por favor, vamos para outro lugar. Vamos para outro lugar, porque aqui está comparando com o meu povo, as pessoas não estão entendendo, então é melhor vocês irem para outro lugar. E aí a gente foi para outro lugar, tivemos que ir para. A gente procurou um hotel, aí comecei a fazer cultos em hotéis. Aí fiquei por um tempo de um ano e meio, até achar onde nós estamos hoje no salão. Alugamos um salão, já estamos há 10 meses lá nesse salão fazendo a obra. E Pastor, então são essas dificuldades, são essas tribulações. Tem a questão da cultura, como eu falei, da alimentação, da questão financeira também. É um país muito humilde financeiramente. O povo, eles ainda têm muitas dificuldades. Passam, assim, por exemplo, aqui é um país cujo salário mínimo é de US$ 100 por mês. meu Então, Deus. assim, as pessoas passam muitas dificuldades. Então, a gente tem que pregar não só a cura e libertação, mas quanto a prosperidade. É o que eu mais prego aqui e falo, que Deus prospera, que Deus liberta, que cura, mas prospera também. O senhor recebe Ensinando muitos assim. testemunhos? Muitos, graças a Deus, e muitos pedidos também de oração de vida financeira, assim, diariamente período de vida financeira e também testemunhos, né? Várias pessoas, tem uma irmã, a irmã Marian? É, ela mesma. É porque aqui é engraçado, Narjara, os nomes são muito iguais. Então, por exemplo, tem muitas Marians, tem muitos David, os nomes são muito parecidos. Sim. Então aí essa irmã ela falou, olha, eu comecei a vir, comecei a frequentar, Deus começou a me abençoar hoje, estou trabalhando, já meu salário aumentou, estou recebendo 3 vezes mais e vários testemunhos de portas abertas. As pessoas aqui têm muita dificuldade. Uma coisa interessante do país, né, Jara, muitos homens eles saem do país para arrumar emprego fora. Aqui é muito comum, algo que é muito comum na igreja também, aqui, as esposas e os filhos morarem sozinhos, ou com a sogra, ou com
o sogro, porque os maridos, eles vão para a Rússia para trabalhar, porque aqui essa parte de emprego é escasso. Então é muito comum na igreja a gente ter pessoas da igreja que os maridos estão fora trabalhando. Pastor, fora essa repressão que o senhor, essa notícia de repressão, na verdade, foi uma seta maligna sobre a reunião que não poderia acontecer. Fora essa, o senhor e sua família, a igreja, o local onde o senhor está hoje, já sofreu alguma repressão do governo, da polícia? Não. No começo, sim, porque nós não tínhamos documentação aqui. Aí esse também foi um outro testemunho, né, Arjara? Porque para conseguir regulamentar, legalizar a igreja foi cerca de um ano. Eu cheguei no final de 2022 e foi o ano todinho de 2023 para conseguir legalizar a igreja. Quando você está legalizado e as coisas estão todas de acordo com a lei, aí tudo bem. Aí você tem um pouco mais de liberdade. Mas sem a legalização, você sofre ali a perseguição, sofre ali essa repressão, né? E ali a gente passou um ano para conseguir registrar a igreja. A nossa igreja, a gente lutava, enviava os documentos, até um testemunho também rapidinho posso contar? Pode, fica à vontade. A gente ficou um ano de 2023 todinho para conseguir regularizar a situação da igreja. Os documentos vinham de Portugal, fazíamos tudo que a nossa advogada aqui pedia e não conseguíamos ali abrir a igreja. Quando foi em novembro de 2023, a terceira vez, eu levei todos os documentos para ela, consagramos os documentos e eu falei, olha, tá tudo aqui, doutora, não tem mais nada. E aí ela falou, tá bom, vamos entregar esses documentos lá no cartório e vamos esperar. E ali eu lembro que eu fiz um jejum, uma consagração, minha esposa e eu, todos os dias de dezembro, novembro e dezembro. Que aí tinha uma campanha em São Paulo chamada Ainda Dá Tempo. Você lembra dessa campanha? Ainda dá tempo. Era um Eu pastor que não acho está que conosco, sim. mas ele fazia essa campanha e eu comecei nesse propósito. Falei, ainda dá tempo, Jesus. Esse ano de 2023 a igreja vai ser aberta, vai ser legalizada. A gente começou a orar aqui todo dia, meia-noite, eu e minha esposa aqui consagrando, orando, abençoando. Aí chegou dezembro, 1º de dezembro, 10 de dezembro, dia 15 de dezembro, dia 20 de dezembro, todo dia orando, e chegando dia 23 de dezembro e nada de resposta, nada. Chegou dia 25, aqui não é Natal, dia 25, aqui Natal é dia 6 de janeiro, tá bom? Olha aí. Mas dia 25 estava aberto, mas nada de resposta do cartório. Dia 28, nada. Dia 29, nada. 31, nada. Eu falei, puxa vida. A gente orando no mês, aí não teve resposta. Tá bom, aí Deus sabe de tudo. Quando foi dia 1º de janeiro, virou o ano, né? 2024, 1º de janeiro de 2024. Aí não teve resposta, dia 2 nada. No dia 3, a minha advogada liga e fala, olha, pastor Felipe, deixa eu falar uma coisa para você, a igreja foi aberta, tá legalizada agora, tá? É oficial na Armênia. Aí eu chorei aqui, a gente pulou de alegria, aqui, glória a Deus, tá tudo certo. Mas eu fiquei um pouco chateado, eu falei, poxa, mas eu orei o mês todinho, eu fiquei na campanha, ainda dá tempo, esse ano tem que a igreja abrir e nada. Poxa, Jesus, tá bom, glória a Deus, mas não foi o combinado. Aí tudo bem, mas foi lá. Aí eu fui no cartório. Era quarta-feira, 3 de janeiro. Eu fui no cartório para buscar o documento. Cheguei lá no cartório, a moça me atendeu educadamente. Falou: olha, senhor Felipe, está aqui o documento da igreja, está aqui a Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui na Armênia. Aí eu falei: muito obrigado, assinei lá os papéis. Aí eu olhei todos os documentos, aí estava lá, Igreja Internacional da Graça de Deus na Armênia. Data de registro. Foi o último dia útil do ano, 29 de dezembro de 2022. 23. 23, Ai, isso. O último Deus é dia útil. perito em fazer o impossível. Narajara, foi no último dia útil do ano que a igreja foi registrada. Só que o documento só foi me entregue no dia 3, mas o registro está lá. Está lá marcado, eu posso te mostrar depois, se você quiser eu te mando. 29 de dezembro de 2023. O senhor pediu perdão para Deus? Depois, na hora eu falei, perdoa, na hora. É como se fosse um tapa, toma, né? Falei pra você. Depois aí foi a dificuldade, aqui é o preconceito religioso, o preconceito por sermos protestantes, sermos cristãos protestantes, também foi para abrir uma conta para a igreja, aqui tem 22 bancos, no último banco eu consegui abrir, eu fui em todos, nenhum queria abrir para a gente, não, porque não vão abrir, para a igreja a gente não abre, então há esse preconceito ainda,
mas a gente conseguiu já abrir a conta da igreja. Aí o salão da igreja também, muitos proprietários não queriam alugar para a gente, porque era a igreja cristã, protestante, evangélica, não queriam também, e graças a Deus esse dono hoje, o senhor Arsen, alugou para a gente, e estamos lá. Então, é assim, eu percebo, o Narajara, aqui, tudo a gente tem que ter paciência, perseverança, né? É muito importante. A paciência, a perseverança. Porque muitas vezes a gente pode falar, eu pensei já várias vezes, não tem jeito, deixa pra lá, não, não. Mas não, é a resiliência. Essa palavra que eu queria lembrar, resiliência. Você perseverar, permanecer e não olhar para trás. E é o que é E mais isso, difícil, né, pastor? é, É o mais difícil da gente isso justamente. exercer. E isso eu creio que eu consegui, a gente conseguiu por Deus, que se não fosse Deus, a gente não conseguia pela família. É importante ter uma família que está junto com a gente. No caso, a minha esposa, minhas filhas. E uma palavra que Deus me deu, eu lembro que Isaías, depois os irmãos aí em casa podem ler, Isaías 48, essa palavra queimou muito ao coração, é Isaías 48, 14 em diante. Não vou ler tudo aqui porque não dá tempo, mas esse último versículo de Isaías 48, 21, falou muito ao coração, diz assim: Jacó não tinha sede quando o levava pelos desertos. Fez-lhe correr água da rocha. Fendendo ele as rochas, as águas manavam delas. Nessa hora eu entendi, Deus deu essa palavra, que aqui era uma rocha. A gente tinha que clamar para sair água. Então, eu percebi que aqui é uma rocha. A gente tinha que lutar e orar para sair água. E a água está saindo, Deus está abençoado em nome de Jesus. Pastor, no seu momento mais difícil aí na Armênia com a sua família, fazendo a obra, em algum momento o senhor pensou em desistir? Claro, sim, não posso mentir, é verdade. Várias vezes veio a tentação, porque, como eu falei, você não está no seu país, você não fala a língua, a cultura é diferente, você é diferente, porque aqui todo mundo é branquinho, eu sou moreninho, então isso também você é claro, nitidamente que você é diferente. É muito comum eu andar na rua, as pessoas perguntarem, você é da onde? Você é da onde? Mas você falar armênio, você é da onde? É muito comum. Então, essas batalhas, as dificuldades para você implantar uma igreja, não é da noite para o dia, não é como um trabalho natural, não, é implantar um trabalho, é algo espiritual. Então, essa tentação de desistir vem. Mas a gente tem que lembrar daquilo que está escrito, da palavra, não posso retroceder, vou perseverar. O justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Então, é a palavra que nos mantém de pé e firmes. Pastor, Assim, financeiramente falando, as pessoas são abertas e dispostas a cumprir a palavra, em ofertar, em dizimar aí na Armênia? estão aprendendo, Narjara, estão aprendendo porque é uma cultura, é uma mentalidade comunista de só receber. A mentalidade comunista, de soviética, é o quê? Você recebe tudo do governo, recebia tudo. Então, a eles entenderem que a obra de Deus ela é feita ao dar, isso leva tempo. Leva tempo, isso ensinando na igreja, ensinando o que a palavra de Deus diz. Aqui é muito comum as pessoas não terem Bíblia. Aqui é uma dificuldade que eu tenho, às vezes, no Brasil, é muito fácil ter Bíblia. Aqui é muito difícil. Por que é difícil? Porque é uma Bíblia que é muito cara. Uma Bíblia mais em conta aqui é cerca de R$ 100. Para a realidade do povo, é um valor alto. Então, achar Bíblias aqui para comprar não é uma tarefa fácil. Então, elas não têm. Na igreja, todo o culto eu mostro e vou ensinando sobre a importância de ofertar, o que a Bíblia fala sobre prosperidade. Então, elas vão entendendo e vão ajudando, vão aprendendo isso pouco a pouco. E uma outra coisa também importante, quando você está fora do país, Narjara, cada cultura é diferente. Elas só vão ajudar, só vão ofertar se confiar na pessoa. Se elas estiverem realmente, verem que o trabalho é sério, levar para que as pessoas elas confiem no trabalho, leva tempo. Não é da noite para o dia, É algo construído, né? é algo construído.
É um relacionamento que a gente procura criar com as pessoas aqui, elas verem que nós não estamos aqui de brincadeira, estamos aqui para fazer obra seriamente. Então isso leva tempo. Aqui na Armênia é muito comum. Aqui, por exemplo, aqui eles brincam assim: você quer ser amigo de alguém, sente na mesa com eles para comer. É muito comum eles falarem aqui. Então, aqui é muito comum nós visitarmos as pessoas, sentar na mesa para conversar, para comer, porque aí eles veem que você é uma pessoa amiga realmente, que você está ali para ajudar. E a E isso é comida, eu diferente do posso Brasil. cortando, o senhor falou de comida, sentar na mesa, e a comida, o senhor já Uhum. se adaptou, sua família? Já estamos adaptados, a comida é gostosa, é diferente do Brasil. Aham. Eu acho que igual do Brasil não Não existe. existe, todo mundo fala isso. Não, mas não é gostosa assim, não é ruim não. Ela é uma comida bem agradável, é uma comida, como eu posso falar, sadia, fresca. Aqui eles comem muito legumes, é muito comum legumes, frutas, ovos. Então é uma comida mais assim, eles não gostam muito aqui de hambúrguer, aqui não existe McDonald's, por exemplo, não existe, não tem McDonald's aqui. Que bom, né? Então, que bom, só Burger King. Então aqui, assim, eles têm. Aqui, você já ouviu falando aqui no Brasil aquele charuto? Não é cigarro, não. Charuto de comida De é feito repolho com ou repolho ou folha de folha uva. de uvas. Aham. Isso aqui é cultural aqui na Armênia. Aqui na Armênia chama-se dalma. E aqui ele é um dos pratos típicos aqui da Armênia. É esse charuto, que no Brasil chamamos de charuto, aqui é dalma. Essa folha de uva, eles comem muito legumes, batata, que é cultura soviética também, muita batata, muito porco. A gente no Brasil não tem esse costume de comer muito porco, mas aqui é muito comum comer porco, porco assado, porco com no Ah, então é churrasco. uma Então, comida boa. sim, não é ruim, né? Bem gostosa. Sim, tem agora carne eles comem menos. Carne eles comem menos aqui. Carne vermelha, eu falo. É mais Sim. frango e carne de porco, é mais cultural. Voltando na área financeira, hoje quem mantém a sua igreja aí na Armênia é o Brasil ou é a própria Armênia? Em parte é o Brasil e em parte é a Armênia. Graças a Deus, hoje né, já conseguimos, por exemplo, levantar as doações para pagar o aluguel da igreja, a igreja já se paga, graças a Deus, já conseguimos levantar as doações para manter a igreja aqui. E uma parte vem aí do Brasil, Pastor, para manter o pastor e a família vem do Brasil, outra parte é uma parte que vem para aí aqui mesmo na Armênia a gente já levanta, já consegue levantar, já tem alguns patrocinadores já, graças a Deus, tem pessoas que mensalmente já estão ajudando, poucas ainda, mas já estão aprendendo, entendendo a importância de ser patrocinador da obra do Senhor. e aí a gente levanta algo muito importante que nós falamos aqui no off antes de começar a gravação sobre eu fico muito feliz quando eu trago alguém que está lá fora fazendo missão e a gente aborda esse assunto da necessidade e da importância que você, que é patrocinador, tem para a obra de Deus, para a Igreja Internacional da Graça de Deus. A importância de se patrocinar, a importância de você obedecer a palavra sendo um dizimista, sendo um ofertante, mas assim, não diminuindo, lógico, porque o que está na Bíblia é a verdade absoluta, é a verdade que Deus nos deixou, mas a importância de ser patrocinador. Pastor, fala pra gente qual que é a importância, no seu entendimento, o senhor como um missionário, como uma pessoa que já foi para a África e que hoje está num país totalmente diferente do nosso. Fala, explica com o seu entendimento a importância de nós aqui no Brasil sermos patrocinadores, recebermos esse chamado e fazermos verdadeiramente com amor e com intencionalidade. O patrocinador está salvando vidas, Uau! levando pessoas para o céu. Eu vejo isso aqui. Nós tivemos uma reunião recentemente na nossa igreja, mais de 100 pessoas no culto, semana passada, e muitas aceitaram Jesus. Muitas aceitaram Jesus Cristo, se arrependeram dos pecados. Isso é o quê? É o mover de Deus, mas através de quem? Dos patrocinadores que mantêm a igreja aqui. Aqui na igreja já temos os nossos patrocinadores, mas também no Brasil, que nos enviaram para cá, e isso nós vemos o quê? Pessoas sendo salvas. Então, o patrocinador ele é um ministério que salva vidas, transforma vidas. Quando eu vejo uma pessoa aqui curada, liberta,
eu vejo, poxa, essa pessoa foi curada e liberta porque teve pessoas que ajudaram a nós anunciarmos o Evangelho, a manter a obra aqui, para poder essa pessoa aqui na Armênia, na Ásia Central, ela ser curada, ser liberta, e essa pessoa que patrocina, ela faz parte disso. Ela faz parte da salvação de vidas fora do país e também no Brasil, claro. É isso aí, pessoal. Pastor, o senhor acredita que a gente já está chegando no fim? Foi tão bom, foi tão rápido. Foi rápido, eu ficaria já estamos a quase 1 hora e meia aqui e foi maravilhoso, pastor. Muito obrigada. Meu Deus, quando o senhor quiser voltar novamente, o senhor tem muito a agregar. O senhor tem muito a agregar. Pastor, hoje o senhor tem um sonho dentro do ministério? Boa pergunta. Nunca pensei nisso. Bom, o sonho de continuar fazendo a obra de Deus, de pregar a palavra. Eu tenho um sonho de ver a Armênia restaurada, próspera. Eu vejo esse sonho, eu vejo pessoas sendo cada vez mais tocadas, transformadas, ver um país com as pessoas sorrindo mais. Eu falo pela Armênia, esse é um sonho que eu tenho, de ver a Armênia cada dia mais sorrindo, um povo mais alegre, um povo mais feliz. Não que não sejam, mas que por tanto que passam, por tudo que já sofreram no passado, com o genocídio, por tudo que enfrentam até hoje, todas as suas dificuldades. Então, é o sonho que eu vejo, eu tenho assim, ver esse país próspero, abençoado, liberto, cada dia mais servindo a Jesus, servindo a Cristo. Esse é o sonho que eu tenho aqui para a Armênia, aqui em especial onde eu estou hoje. Quando o senhor... Continuar fazendo a obra de Deus, continuar aqui pregando, aqui em Armênia, em Russo, não sei onde, mas onde Deus mandar. Quando o senhor chegou, que o senhor conheceu ali a área onde o senhor tinha acabado de pousar, e o senhor teve algum sonho que o senhor hoje, depois de 2 anos, o senhor já realizou? Sim, de poder pregar em armênio, era a primeira coisa, que eu falava, meu Deus, parece tão impossível, mas graças a Deus, depois de 2 anos já consigo pregar, e vendo pessoas se firmando em Cristo, se firmando na palavra, sendo batizadas com o Espírito Santo, nas águas, eu vejo esse sonho já se realizando, onde já temos membros fiéis que Amém, se batizaram, Jesus. que abandonaram o vício, abandonaram o pecado, abandonaram a vida errada, hoje estão andando com Jesus. Então, vendo já pessoas fazendo o que nós aprendemos no Brasil. Por exemplo, tem recentemente, não sei quanto, talvez não muito tempo atrás, eu estava fazendo uma live e estava pregando e tal, aí uma senhora mandou uma mensagem, pastor, por favor, ora por mim, estou passando por isso, passando por mais dificuldades, saúde, tudo. E uma membro da nossa igreja, a irmã Naira, ela viu a mensagem, ela respondeu à irmã, falou, olha, tem que orar em nome de Jesus, mandar o demônio sair. Que legal. Aí eu falei, puxa, que bacana, a irmã Naira está com a gente, ouve a palavra. Ela já entendeu. Já está ensinando, já entendeu como faz, já está ensinando os irmãos aqui como tem que fazer. Isso já é um sonho realizado, já vejo que Deus já está abençoando e ela já ensinando outras pessoas como deve fazer, que não é por acender vela, que aqui tem muito costume disso, né, com todo respeito à fé das pessoas, né, aqui é muito comum acender vela, né, orar pelos mortos, e então a gente vai ensinando que o evangelho é diferente, que não é religião, que é o poder de Deus. E um sonho do Felipe Menezes, com todo respeito, um sonho seu, ou um sonho seu como família, o senhor tem ainda? Quer dizer, Sim, como não ter, né? Todos nós, se a gente não sonha mais, a gente não... Né? Sonho de continuar pregando o evangelho com a minha esposa, com a minha família, com os filhos no altar de Deus. Acho que é um sonho que eu tenho de continuar com filhos no altar de Deus, na presença do Senhor e poder fazer o que Deus colocar no nosso coração, cuidar da saúde, que é importante, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso espírito e seguir caminhando na fé, sem retroceder. Amém. Pastor, queria que o senhor deixasse o seu @ do Instagram, para quem quer lhe seguir, para quem está chegando na rádio agora, para quem está conhecendo esse programa e consequentemente, está conhecendo o senhor e falou, nossa, eu me identifiquei, quero conhecê-lo. Deixa seu Instagram, Facebook, se o senhor tiver canal no YouTube. Tá, é Felipe Menezes PR, no Instagram. Felipe Menezes PR.
Vão lá, No pessoal, Facebook conseguir. eu não tenho, não uso o Facebook, mas eu só uso o Instagram. Felipe Menezes PR. Eu uso o Facebook aqui para Armênia, né? Então eu acabo não usando. Mas o Instagram é o Felipe Menezes PR e no meu YouTube também é Felipe Menezes. Vão lá, gente, que é conteúdo bom, é conteúdo que vai edificar a sua vida e a gente tem que participar disso, né? Do que vai te agregar e do que vai te levar mais para perto de Deus. Pastor, deixa um recado para o pessoal que está ouvindo, o pessoal que vai ouvir depois pelo YouTube. Em português, armênio, em qual língua? Português mesmo? Ó, aí é difícil, hein, pastor? Quando fala muitas línguas, assim, é difícil. Mas deixa em português. Tá bom, então vamos lá. Então eu queria deixar um recado para todos que estão assistindo, para ficar firme, perseverar. Essa é a palavra que eu vivo aqui na Armênia, a perseverança, é não retroceder. Diz Hebreus 10, 36, eu gostaria de abrir aqui rapidamente e depois fazermos uma oração, se permitir. Sim, Orar para claro. você que está me assistindo agora, está pensando em desistir, olha, persevera, fica firme. Aqui Hebreus 10, 36, é uma palavra que eu guardo no coração, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, é preciso o quê? Paciência, perseverança, resiliência. Depois de fazer a vontade de Deus, alcançais a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Fica com essa palavra, fica firme. Você está pensando em desistir de tudo, desistir da vida, do casamento, da família, desistir da igreja, desistir do ministério. Não, fica firme. Deus tem uma bênção para você, meu irmão, minha irmã. Agora não posso olhar para trás. Mais um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. E também o Isaías 38, que eu gostaria que vocês tivessem um tempinho depois, você de casa, é Isaías 48, perdão. Isaías 48, do versículo 14 ao 21, foi onde Deus falou bastante comigo aqui também, e que Deus possa falar ainda mais com vocês. Pastor, eu não digo pastor, eu digo como servo. O servo Felipe Menezes hoje diria para aquele menino que ouviu a primeira vez o show da fé. O que eu falaria? Olha, se prepare ainda mais. Se prepare ainda mais, se consagre ainda mais, busque ainda mais, que Deus vai ter mais para você. Vai, se prepare. Amém. Amém. Pessoal de casa que está aí ouvindo o programa, próxima semana, já estamos no mês de junho. É isso mesmo, pessoal, meio do ano. E o que você fez esses 6 meses? A pergunta não é uma acusação, a pergunta é para que você tenha em reflexão de que 6 meses já praticamente se passaram. Então, o que você pôs lá no plano, no seu plano de vida, o que você traçou como objetivo, como meta, está esperando acontecer? Há tempo, né, pastor? Dá tempo. Dá tempo. O que você não pode é desistir, é parar, é recuar, ou até mesmo reclamar. Deus, não aconteceu. Calma, mas o que você está fazendo? Você foi atrás? Né? Porque a gente não pode esquecer que Deus faz a parte dele, mas a nossa somos nós que temos que fazer, porque Deus não vai vir fazer a nossa parte, não adianta. Ele fala que a parte dele ele faz, ele cumpre, ele zela para cumprir a sua palavra, mas nós precisamos fazer a nossa. Então não adianta você reclamar que ainda não aconteceu nada nesses 6 meses, porque talvez você está lá sentado no sofá esperando acontecer. Às vezes é um erro que muitas vezes nós cometemos. Pastor. Deus, mas tem coisas que a gente tem que fazer, não tem jeito. Não adianta não Deus, se esconder debaixo da cama, agora é o Senhor que vai fazer. Não, meu amigo, não, minha amiga, é você. Então, traga isso para sua reflexão e fique, olha, antes da oração que o pastor Felipe vai fazer, eu peço que Deus abençoe o seu final de semana, que você fique com Deus. Hoje, aqui em São Vicente, ainda temos reuniões às 19h30. Domingo é dia dos filhos do Senhor estarem na casa do Senhor. Nem ouse falar, hein?
Olha, eu não posso ir. Narjara, mas eu não sei uma igreja da graça perto da minha casa. Vai lá no Google e coloca assim, ó, Igreja Internacional da Graça de Deus e a cidade onde você está, o país, o estado, que o Google vai te localizar para uma igreja da graça mais próxima de você. Se você tem essa vontade de conhecer Jesus, nunca foi numa igreja, nunca pisou, não sabe, com certeza vá, porque você vai ser bem recebido, porque nós somos uma família, a família da graça de Deus. Semana que vem tem programa, mas são programas reprisados, tá? Mas logo, logo eu volto com um programa ao vivo aí, ó, que vai ser muito bom e vai ser bênção de Deus na sua vida. Pastor, feche esse programa com uma oração. Com certeza, vamos lá, vamos orar e abençoar todos que estão assistindo em nome de Jesus. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso e nós te louvamos por esse momento de comunhão, de aprendizado, onde eu aprendi e todos que estão ouvindo entenderam aquilo que o Senhor tem para eles. Eu peço que o Senhor possa abençoar todos que estão ouvindo, assistindo, que o Senhor possa fortalecer esta pessoa que pensa em desistir, em recuar, em voltar atrás, em abandonar até o ministério, abandonar a família, abandonar tudo. Pai, que o Senhor dê força a essa pessoa a prosseguir, porque mais um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Eu peço, abençoe, Pai, a todos que assistem, que ouvem. Eu digo a todo espírito que faz essa pessoa retroceder, desistir. Eu amarro agora, eu repreendo, eu digo, saia da vida deles, vá embora em o nome de Jesus. E que o Senhor abençoe, fortaleça e que possa também, meu Deus, sair a água da rocha, que o impossível possa se tornar possível na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Abençoe a irmã Narjara, a família dela e todos que acompanham, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Felipe, mais uma vez, obrigada. E eu já vou falar até a próxima. Se Deus permitir, até a próxima, que eu sei que... Tem coisa que eu não contei, nem deu tempo de contar, e tem mais coisa aí. Então, vamos marcar aí, pastor. Vamos combinar. Amém. Pastor, fica com Deus. Muito obrigada. Deus abençoe sua família, seu ministério, e que a obra na Armênia venha crescendo cada dia mais e que esse povo seja abençoado pelo poder do Espírito Santo. Recebo. Ore por nós, os irmãos que nos acompanham, ore pela Armênia, ore pelo povo armênio, ore pela igreja armênia, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, pastor. Fiquem com Deus. Posso ensinar a falar boa noite em armênio? Pode, claro. Como é que... É fácil, não é difícil não. Bari. Gisher. Gisher. Bari Gisher. Bari Gisher. Bari Gisher. Tchau, tchau, pastor. Tchau. Adiós, pra cá.